Lucas capítulo de número 24, vamos meditar na palavra de Deus. Eu lerei a partir do versículo 28 e depois comentarei sobre o restante da história. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, ou seja, para Emaús, uma aldeia que estava 11 a 12 quilômetros de Jerusalém, ao se aproximarem do povoado, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles, os dois discípulos, o Cleopas e o outro, que a Bíblia não diz o nome, ou a outra, não sei. Mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. E então ele entrou na casa para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando, ardendo o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Diga após mim: é no partir do pão que o Senhor se revela. De novo, é no partir do pão que o Senhor se revela. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Amados, essa palavra ela é extraordinária porque é domingo. Um domingo como esse. Mas um domingo muito mais importante que esse. Porque era o domingo da ressurreição. O Cristo entregue à morte, traído e levado como malfeitor na quinta noite, é justamente o Cristo que na sexta-feira é condenado de uma forma injusta por Roma a pedido da religião. Mas é o Cristo que, sepultado antes das 18 horas da sexta, permanece por um tempo num túmulo frio, cumprindo o seu mistério, que eu não sei qual era. Me parece que Pedro disse que era para ir e pregar alguns espíritos em prisão. Não sei se foi nesse período. Mas a verdade é que, ao raiar do domingo, aleluia, ao raiar do domingo, a morte abre espaço para a vida. A pedra que pensavam que poderia conter o Cristo é abalada, é retirada sem mãos humanas, e soldados temerosos, amedrontados e horrorizados, caem ao chão por grande luz, a luz do anjo que anunciava: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E é nesse domingo da ressurreição que o Cristo aparece a Maria Madalena, aparece a algumas outras pessoas. É neste mesmo domingo que 2 discípulos caminham de Jerusalém para Emaús. Afinal de contas, são 11 quilômetros a pé. E nesta caminhada, havia um misto nos seus corações, um misto de tristeza, de revolta, de, como eu já preguei aqui, de desapontamento com Jesus. Havia uma inconformidade no seu coração, em seus corações, e eles falavam daquilo que a mente estava cheia.
Porque a nossa mente tem a capacidade de, nos momentos de decepção, de frustração, de fatalidade, de incompreensão, nos momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, a nossa mente, ela fica fixada só naquilo. O pensamento acelerado e repetitivo naquilo que aconteceu. Puxa vida, mas aconteceu e ele morreu e nós estamos aqui voltando, vamos embora, vamos para a nossa aldeia. Afinal, eu não sei se valeu a pena ter sido discípulo desse Cristo. Aí, é nessa caminhada de indecisões, é nessa caminhada de frustração, é nessa caminhada de mente cauterizada por causa da pressão, das circunstâncias, é nessa caminhada em que as nossas expectativas são frustradas, porque a expectativa é apenas sonho, é apenas projeto, é apenas idealização, que tem muito mais a ver com a nossa compreensão de Deus do que daquilo que Deus é. Por isso eu digo para você nessa noite, abandone as suas expectativas sobre Deus e de Deus. Não gere expectativa em Deus, porque normalmente as nossas expectativas são fruto do nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, nosso coração é adâmico ainda. E se você colocar as suas expectativas em Deus, é provavelmente que você fique igual a esses dois discípulos, desapontados, tristes. Mas é nesta caminhada de mente saturada pelos episódios traumatizantes, é nessa caminhada de desistência e vamos embora porque parece que ele não ressuscitou nada. E não bastava, é bem que algumas mulheres dizem que ele foi ressuscitado. Nos contaram que havia alguns anjos que disseram que ele não estava lá. Mas diante de uma mente fixada num episódio do passado, numa expectativa que tinham gerado do Cristo, diante desta mente nessa situação, porque quando fala que os seus olhos estavam fechados e não reconheciam o Mestre, não é olho físico, é mente. Diante de uma mente assim fixada nos episódios do passado, é possível que não se perceba o Cristo caminhando do nosso lado. Mas não perceber o Cristo caminhando do nosso lado não significa que Ele não esteja, porque Ele está conosco, nunca nos deixou. Que canção linda, hein? Parabéns ao nosso Ministério de Louvor. Que música linda. Mas eles caminham e Cristo aproxima, mas eles não percebem, porque a mente deles está saturada pela expectativa errada. Inclusive eles falam, nós pensávamos que era Ele que ia nos redimir, trazer redenção a Israel. Que redenção? Perdão de pecado? Não. Redenção política, libertação de Roma. Expectativa errada sobre Jesus, sobre Deus. E Jesus então olha para eles e fala, vocês são muito duros de coração. Vocês são nécios e tardios a entender. Ou seja, vocês têm um coração, uma mente embotada pela natureza adâmica que existe em vocês, e embotada que não permite vocês, inclusive, de me verem. Embotada porque vocês colocaram a expectativa errada. Parem de gerar expectativa com relação a Deus, porque Deus é extremamente superior. Deus é totalmente outro. Eu já disse, os seus caminhos são outros caminhos. Outras palavras, Jesus estava dizendo, parem de gerar essa expectativa, abandonem a expectativa de vida com relação a mim e viva na minha perspectiva. Expectativa é uma coisa, perspectiva é aquela certeza de que se tem naquilo que se propõe seguir. Perspectiva é a ótica pela qual nós vemos o reino. Perspectiva de vida em Deus é aquela possibilidade, aquele assentamento no nosso coração de que Ele está conosco quando está bem, quando está mal, em todo momento. Que ainda que não aconteça nada do que nós pensamos ou projetamos, Ele diz que nós esperávamos que o Messias ia fazer isso, libertar-nos de Israel. Ele morreu e nem ressuscitou. Ele estava com ele, caminhando com os dois, lado a lado, mas não eram percebidos, porque a mente estava ofuscada. Mas eu quero me deter rapidamente, para nós passarmos para a ceia, no constrangimento que fizeram para Jesus. Jesus está indo caminhando com os dois, à tarde já está
chegando ao final, a noite está se chegando, o sol se pondo, e Emaús é a aldeia do sol, o sol se punha naquela direção. Eles caminhavam em direção ao poente à noite. É tudo simbólico, simbolicamente interessante. Emaús é o caminho do sol, onde o sol se põe, aonde o sol se pondo se anoitece. Eles caminham então de volta para casa, e quando chega perto do povoado, da aldeia, da casa daqueles 2 discípulos, Jesus faz de conta que passa à frente. Aí os 2 falam: não, não vai não. Não vai caminhar nessas trevas, já é quase noite. Fica conosco, já se faz tarde. Eu lembro daquela canção, né? Fica, Senhor. Quem lembra? Cantaiada bonita de Jesus. Vamos de novo então, vamos fazer um coralzão aqui. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Fica conosco. E eu percebo a grandeza da salvação de Deus, do convite do Senhor Jesus, que nos possibilita encontrar com Ele, desse pastor que deixa as 99, vai em busca da sua ovelha. Mas eu percebo também uma resposta do coração humano a um convite. Não, não vai não, Senhor, fica com a gente, pousa aí. Tem lugar para o Senhor. A nossa casa é simples, a nossa casa é pequena, a nossa casa é honesta, singela, mas tem lugar para o Senhor. Há um convite, há uma resposta positiva do coração daqueles 2 discípulos. Como? É um estrangeiro, é um desconhecido que nos encontra no caminho, que explica-nos as Escrituras, mas que os seus olhos ainda não tinham sido abertos, e eles: não, fica com a gente, vamos jantar, vamos comer um lanche, vamos comer um feijão. Se fosse aqui, vamos comer um feijão, Jesus, com a gente, vamos comer um pão. E a beleza do partir do pão é que é no partir do pão que o Senhor se revela. Aí chega, e eu imagino Jesus, oh meu Deus, não dá para descer nesse negócio alto aqui, né? Jesus, a mesa não era que nem essa, as mesas eram baixinhas, aquela mesa do Antigo Testamento, quase que uma esteira. Aí sentavam os 2 discípulos com aquele estrangeiro, com aquele estranho, com aquele desconhecido, mas um desconhecido que provocou uma ardência no coração deles. Um desconhecido que, aos seus olhos, às suas mentes, não havia uma compreensão correta, uma compreensão exata, mas a sua fala, o seu jeito de caminhar e de falar das Escrituras e do cumprimento delas no Cristo que havia ressuscitado, aquilo provocou uma empatia, aquilo, diríamos, rolou uma química, né, com os discípulos de Jesus. Aí ele chama a mesa, e é na mesa, é no momento da comunhão que Cristo pega um pão, e quando ele parte o pão, a mente dele se abre. Quando ele parte o pão da graça, aí eles entendem, é o Mestre. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Ele é o nosso Mestre, autor da criação. Isso é maravilhoso, amado, porque nós percebemos um Cristo que caminha nos momentos das nossas crises, nos momentos das nossas incompreensões, nos momentos dos ofuscamentos da nossa mente, das nossas percepções, e a despeito das nossas frustrações, esse Cristo caminha conosco, e quando ele parte o pão, não dá. Na hora que parte o pão, não tem jeito, porque Jesus, ele escolhe os atos mais simples da vida para se revelar. Engraçado que ele não se revela num templo em Jerusalém, fazendo um discurso fantástico.
Não, ele se revela no ato mais corriqueiro da vida. Vamos comer pão, vamos jantar com vocês. Se é hoje e você o convida para jantar, a hora que ele pegasse, talvez num dia de frio, uma travessa com a sopa, a hora que ele orasse, agradecendo ao Pai, você falava, não dá, é Jesus. É Jesus. É Jesus na singeleza da vida. Aí eu preciso aprender algumas lições com isso. É que é possível caminhar a vida com Cristo conosco e cuidando de nós e não desfrutar e não perceber a verdadeira identidade dele. É possível nós caminharmos na vida de uma forma até interessante, de uma forma proposital, de uma forma louvável, mas ainda assim não ter toda a revelação do Cristo. Que é possível nós vivemos anos e anos de comunidade e não termos uma experiência com Cristo. Temos apenas alguma noção de quem Ele é. E não ter a revelação completa do ressuscitado. Porque eles ainda estavam focados no Cristo que morreu. Eles ainda estavam na sexta-feira da tristeza e da morte. Porque a morte tem o poder de ofuscar a beleza da vida, quando ela não é arrebentada pela clareza e pelo poder da ressurreição de Cristo. E muitos caminham com Jesus apenas na morte. Caminham com Cristo apenas nas expectativas da vida. E isso não traz a certeza, a alegria, o vislumbre do Cristo que parte o pão e eles olham, meu Deus, é Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Oh, glória! Mas é no partir do pão, não tem outra forma. É na comunhão. Ele não revelou a um só. Estavam 2 discípulos. Estavam em casa. É no partir do pão, é na mesa da comunhão, é na mesa, não estou falando só da ceia, é na mesa do dia a dia, é na casa que eu abro para que Cristo entre, primeiro na casa do meu coração, na intimidade. Convidar para comer no Antigo Testamento tem um poder muito grande, só se levava à mesa àqueles a quem se dispunha a tratar como alguém de honra, como alguém de suma importância. Você só trazia para a mesa aquele que você queria ter comunhão, compartilhar a vida. Uma resposta positiva minha e tua ao Senhor é uma resposta de partilha de pão. Como que está o nosso coração? Nós temos aberto o nosso coração para esse Cristo ressuscitado se revelar? Ou nós caminhamos de olhos fechados, de mentes saturadas? A nossa casa, a nossa família é um lugar do partir do pão? Por que que não há muitas vezes revelação do Cristo ressuscitado e nós caminhamos mais produzindo morte, decepcionado e frustrado com Cristo? Porque às vezes, amados, nós não abrimos a nossa casa, a nossa família e convidamos Cristo para a intimidade. Lá na tua casa, olha aqui para mim, famílias de Jesus, lá na tua casa, Cristo é bem-vindo? Dá para ele sentar na mesa com você? Dá para chamar Jesus para sentar na comunhão? Pai, filhos, queridos, eles conseguem essa comunhão do Cristo? Porque se Cristo não se revelar a nós, o Cristo ressurreto, que fala do quê? Fala de vitória eterna. O Cristo ressurreto aponta para a perspectiva do reino. Abandone as expectativas sobre Deus e viva na perspectiva do reino. A revelação do ressuscitado se dá quando se parte o pão, quando se partilha a vida. Partir o pão é mais do que cortar um pedaço de pão. Agora é muito interessante que Cristo faz o quê? Parte o pão, a mente delas é aberta e Cristo faz o quê? Vaza, some, foi embora. Oh, mas agora que ficou bom, Jesus, o Senhor se revela e vai embora. É que no fundo, Deus, Jesus não precisa permanecer visivelmente, fisicamente. Ele precisa abrir a nossa mente.
Aí eu não preciso mais de tocar nem de nada. Eu não preciso dele partindo o pão todo dia para, agora eu tive uma revelação do Senhor, agora eu estou crente mesmo, agora eu estou forte mesmo. Não, uma vez que ele revelou para você quem ele pode ir embora. Como ele fez, foi embora e foi aparecer para os 12, para os 11 de novo, lá em Jerusalém. Porque a partir da mente aberta, aí não é mais por toque, é por fé. Não é mais por vista, é por fé. Momentos difíceis de caminhada, de frustração, de sofrimento, de dor, dá-se a impressão que Ele não está conosco. Mas, irmãos, uma vez que o Cristo revelou-se com você, e uma vez que você continua partindo o pão, partindo a vida, partilhando o seu ser com aqueles que estão ao teu redor, essa experiência da ressurreição, ela se repete constantemente na sua mente, no seu coração, porque você caminha olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Foi no partir do pão, foi na mesa, foi ao convite do Cristo, ao convite feito ao Cristo. Entra, vem cá, vem para cá. Vem fazer parte da minha casa. Dá uma ajeitada na casa, né? Dá uma ajeitada na vida, Senhor, é que o convidar Cristo para a mesa é complicado, porque diante do ressuscitado que é pura luz, tudo que é treva vai embora. Diante do Cristo que está dentro da nossa casa, da nossa comunhão, como igreja, como família, seja onde quer que estejamos partindo o pão, partilhando a vida, o Cristo nos desnuda. Cristo nos constrange com o seu amor, com a sua graça, mas ao olhar do Cristo, lembra do Pedro após negar Jesus? Diz que quando Cristo passa de relance, olha para ele, diz que Pedro sai e chora amargamente, porque diante do olhar do Cristo, o nosso coração é desnudado, os segredos vão embora. E é nesse partir do pão, partilhar da vida, onde o ressuscitado se revela, onde há a revelação do Cristo vivo, é que eu me torno quem eu sou, pequeno, simples, pecador, mas alvo desse amor grande, extraordinário e maravilhoso. Amados, o desejo do meu coração nesta noite é que ao partirmos o pão, ao tomarmos esse cálice, haja revelação de Deus para você. Lembre-se, eles sabiam que havia notícias de que Cristo tinha sido ressuscitado, mas não valeu, porque se Ele não revelar, não adianta. Eles tinham assim, puxa vida, esse caminhante conosco nos atrai, mas a mente continuava fechada. Aí Ele se revela. A minha oração, amado, para que essa comunidade, para mim e para você, é que nós tenhamos os nossos olhos desvendados, a nossa mente e o nosso ser espiritual seja achado, encontrado pela presença do ressuscitado que, como disseram eles, mas enquanto ele caminhava com a gente, não ardia o nosso coração. O que eu tenho falado todo dia para o Espírito Santo, para cada um de vocês, eu peço em oração por cada um de vocês, é que Deus revele-se ainda mais e cada dia traga a revelação do que é a palavra, do que é o céu, do que é a verdade, do que é a vida cristã, do que é partir o pão, do que é ter comunhão, do que é viver em comunidade e não em isolamento desnecessário muitas vezes. Mas é nesse partir do pão que o Cristo revela-se e o ressuscitado entra com providência, entra com cura, entra com restauração, entra com providência, entra com fortalecimento do ser. É no partir do pão que as coisas acontecem, amado. E o Cristo foi embora. Foi embora. Uma das grandes respostas teológicas que eu já ouvi alguém dizer sobre... Diz que alguém estava pregando num lugar distante, viu o Cristo e contando essa história, na hora que leu, e falou, mas o Cristo foi embora, desapareceu, e foi para onde? Ele disse que um senhor muito simples, muito tranquilo, sem estudo, falou, não, entrou neles. Foi embora, não, entrou neles. Então, uma das verdades e do desejo do meu coração
é que esse Cristo ressuscitado revele-se cada dia mais a você. Ao ponto de ele não estar mais lá porque ele foi embora, não está fisicamente, mas ele é real no seu corpo, a igreja de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo. Eu preguei na ceia passada, se eu não me engano. Um domingo após a ceia passada. Diversidade, unidade e diversidade no corpo de Cristo. Lembra? O Cristo não está aqui mais fisicamente. E esse pão e esse cálice não é corpo e nem sangue de Cristo. Não é transubstanciação, não é pedaço de corpo e gota de sangue, não. É simbologia do seu corpo e do seu sangue, porque o seu corpo, na verdade, sou eu e você. Somos o corpo de Cristo vivo, aleluia, do Cristo ressuscitado. Como que está teu coração e a tua família? Dá para convidar Jesus? Nós precisamos nos dispor no coração a permitir que Ele esteja presente constantemente. Até porque Ele está mesmo, né? Só que às vezes a nossa mente está fechada. E às vezes os nossos valores, as nossas buscas, são buscas que não têm muito a ver com Jesus. E nós andamos caminhando frustrados, na expectativa errada. Abandone, eu repito, abandone as expectativas sobre Deus e viva na perspectiva do Cristo ressuscitado. Aí você jamais falhará, jamais desanimará, melhor dizendo. Você jamais desistirá. O que fizeram quando tiveram seus olhos abertos? Imediatamente levantaram, mas estavam com medo da noite. Imediatamente levantaram e foram, andaram mais 11 quilômetros a pé para chegar em Jerusalém, para falar para o discípulo, ele ressuscitou, apareceu a nós. Foram testemunhar do Cristo. Tiveram ânimo redobrado. A tristeza que estavam transformou-se em alegria, porque na revelação do Cristo que parte o pão, a tristeza transforma em alegria. Até a tristeza salta de alegria, tem um versículo, né? Na presença do Cristo. A angústia que tomava seus corações, suas mentes, é agora substituída por uma alegria incomparável, por uma certeza de fé no Cristo ressuscitou. E sai caminhando, sai falando, chegam em Jerusalém, e é bacana, porque quando eles chegam em Jerusalém, encontram os 11 reunidos e mais um pessoal lá, e daqui a pouco, a continuidade do texto eu não li, no momento em que chegam lá, passa um pouquinho, sabe quem aparece com as portas fechadas? Jesus. De novo, é o privilégio dos camaradas. Um encontro pessoal em casa, no partir do pão, e depois Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Aleluia.